Boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Instituto. Salve Maria. Esperar o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Me digam aí se vocês estão ouvindo bem, se o áudio está bom, se a imagem está aparecendo bem. Olá! Olá, boa noite, Dani. Boa noite, tudo bem, Felipe? Salve Maria, pessoal. Hoje na Salve. nossa live, acho que é a nossa quarta live já, a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema muito importante também para esses tempos, educação na vontade em tempos de pandemia. O nosso convidado é o Felipe Maia, nosso querido amigo, formador, e a gente vai conversar um pouquinho. E para introduzir, né, foi um tema que a gente escolheu, porque todos sabemos, né, estamos vivendo um caos, esse tempo de pandemia que, gostando ou não, querendo ou não, e polêmicas à parte, não vamos entrar aqui no mérito, mas todos nós fomos chamados a uma mudança de vida, né? E nossas vidas já não são mais as mesmas, né? Nós fomos confrontados com a nossa própria vida, em certo sentido. Precisamos recuar um pouco. Minha imagem tá ruim? Tá dando para ver? Felipe? Tá um pouco turva. Tá um Tá um pouco turva? Ai, de novo. Tá rodando aí, mas vai dar certo. Vamos rezar. Mas tá me ouvindo, né? Sim. Então vamos antes começar com a Ave Maria? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Vai melhorar agora um pouquinho. Melhorou? Ou não? Sim, melhorou sim. Melhorou. Pronto. Bastante. Nossa Senhora da... Pessoal, então, boa noite de novo, né? Sejam bem-vindos. Salve Maria, uma alegria tê-los aqui conosco. Como eu estava falando, a nossa live de hoje será sobre um tema muito especial para esses tempos, educação da vontade em tempos de pandemia. E para introduzir um pouquinho esse assunto, eu queria chamar a gente para uma reflexão, porque nesses tempos nossas vidas mudaram, né? E a gente está sendo confrontado em certo sentido com a nossa própria vida. Nós temos percebido que há um caos muito grande lá fora, né? E de uma certa forma, eu falo aqui por mim, conversando com muitos amigos, a gente tem percebido isso. A gente vive uma vida muito agitada. A sociedade moderna que a gente vive hoje faz com que a gente tenda a reduzir um pouco a nossa vida interior, a se dispersar muito fácil. E isso gera uma certa desordem, né? Uma desordem que nos impede de ter e manter uma vida intelectual, uma vida espiritual, uma vida de oração, né? E nesses tempos que a nossa vida mudou completamente, né? Nossas rotinas mudaram, a gente tá, pelo menos eu e muitos, né, estão tendo uma dificuldade de estabelecer a rotina, uma dificuldade em lidar com tudo isso, porque muitas vezes a gente não se conhece, não conhece as nossas inclinações e a gente não tem uma vontade educada, né? A gente dispersa facilmente. Por mais que a gente ordenar todas as coisas em Cristo, por sermos católicos e buscarmos isso, mas não é fácil. E, nesse sentido, para nos ajudar, tem um livro muito especial, A Educação na Vontade, do professor Júlio Spaiot, não sei pronunciar, que ele fala um pouco sobre isso. E aí eu passo a palavra para o Felipe, para ele nos explicar um pouquinho sobre o que trata esse livro, o que ele fala e como que a gente pode ajudar a disciplinar a nossa vontade, ordenar a nossa vontade. Felipe, contigo. Bom, então, a gente vai conversando aí, né?
Primeiro, deixa eu me apresentar um pouco. Sou Felipe, me chamo Felipe Maia, sou membro da Fraternidade Missionária Maria Mãe de Deus, sou leigo consagrado, professor de filosofia e, bem, é isso, né? Sou esposo, pai, cristão católico, tento manter uma vida de estudo, tento manter uma vida disciplinada e tenho percebido que esse tema cada vez se torna mais urgente. Por quê? Porque a modernidade ela simplesmente inverteu as coisas, né? Se coloca a vontade acima da inteligência, quando na verdade deveria ser o contrário. Porque a vontade, ela muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, ela é fraca. Então, Aristóteles ele já trazia uma informação interessante. O grego, veja, nós temos aí, por exemplo, na teologia fundamental, que a gente entende por conversão como a base de um fazer teológico. Mas para o grego, né, para a filosofia, a vida moral era como a conversão para o cristão. Então, o grego não admitia uma vida de estudo, uma vida intelectual, uma vida voltada ao pensar, sem que essa vida voltada ao pensar estivesse ligada a uma vida moral. Isso é uma herança grega. Nossa civilização ocidental ela está baseada na cultura, na educação grega, sim, na visão de formação grega, né? De modo. E isso a gente precisa entender que é exatamente o que a gente almeja com a educação da vontade. É ter uma vida moral, virtuosa, né? Tanto quanto uma vida intelectual. A vida intelectual não está separada da virtude, né? São Tomás de Aquino ele tem um conceito muito interessante de verdade, né? A verdade é a adequação da inteligência à realidade. Então, eu preciso da realidade, eu não estou fora da realidade, né? E o surgimento da universidade moderna, ou da universidade, como se entende hoje, como se tem hoje, no século XIII, é quando há uma ruptura mais forte entre a vida virtuosa e a vida de estudo. Por quê? Porque nos monastérios se estudava, mas se limpava a casa, se dava comida à galinha e tratava as pessoas que batiam na porta do mosteiro. Então a senhorinha ia lá, eles usavam de caridade. Então a caridade, o trabalho e o estudo era o fundamento da vida monástica. E aí a universidade moderna isolou-se. Então cada um fecha-se no seu gabinete, estuda, lê, mas se torna algo, vamos dizer assim, infecundo na prática. Sim. Seria mais ou menos isso, né? E o que o autor, então, né, na educação da vontade, voltada à vida de estudo, ele vai trazer coisas importantes, né? Realidades importantes. Primeiro, ele vai falar sobre uma certa dispersão, né? Porque, veja, muitas vezes a gente acha que educar à vontade e ser produtivo é fazer inúmeras coisas o tempo todo, né? E ele vai desmistificar isso. Chega um ponto do livro, eu acho muito interessante o exemplo que ele usa. Ele diz assim, olha, um jovem acordou bem disposto, leu inúmeras notícias, inúmeras manchetes de jornal, traduziu um artigo do inglês, leu trechos de alguns livros, escreveu algumas coisas, mas, ao meu ver, ele é preguiçoso. E aí, depois ele foi explicar que o fato, né, o porquê que ele era preguiçoso, porque ele não ordenou a vontade a um fim específico último que fizesse com que ele tivesse um esforço prolongado e, ou melhor, um esforço contínuo em direção ao mesmo propósito. Então, por exemplo, nós lemos 10 livros ao mesmo tempo e não terminamos nenhum, né? A gente lê 10 artigos de jornal, mas a gente não tem a capacidade de sintetizar aquilo, sim, e talvez ordenar aquilo a um fim específico, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa de duas virtudes fundamentais para o estudo e para a vida intelectual: a ordem e a humildade. Em que sentido?
A ordem para ordenar aquilo que verdadeiramente cabe a nós e que faz parte do nosso espírito buscar. Porque, veja, a realidade tem uma corrente da filosofia que chama perspectivismo, que eles admitem que a verdade existe plenamente, mas ela não pode ser acessada pelo sujeito completamente. Para que isso acontecesse, ele teria que ter a visão de todos os pensadores da história da filosofia ou de todas as pessoas que vivessem no mundo e analisassem aquele fenômeno. Só que o que seria impossível. Então a verdade existe, ela é concreta, ela é real, ela não é, meramente opiniões divergentes ou inúmeras opiniões, mas ela não pode ser completamente acessada, né? Então, a gente tem que ter humildade. A segunda é a humildade. Primeiro, a ordem para saber exatamente aquilo que nos compete, né? O que realmente é uma questão, eu vou usar a palavra existencial, né, mas não no contexto do existencialismo, uma questão importante, essencial à nossa existência, enquanto católico, enquanto professor de filosofia, né, enquanto advogada, enfim, quais são as nossas questões? E ordenar o nosso estudo para as nossas questões. Sim. Com a humildade de saber que a gente não precisa dar opinião sobre tudo. Por exemplo, se quiserem minha opinião sobre política, a minha resposta é não sei, não tenho opinião sobre política atual, a política partidária. O que eu conheço um pouco é a política, a base de tudo, lá na filosofia, conheço um pouco, né? Mas até na filosofia não é um assunto que me interessa tanto. Então, assim, eu tenho que ter humildade de dizer, olha, eu me interesso por questões metafísicas, eu me interesso por uma filosofia, por uma teologia filosofante, por uma filosofia teológica. É isso que eu me interesso. Então, eu tenho que ordenar o meu estudo para isso, e eu tenho que ser justo, eu tenho que ser humilde o suficiente para dizer, olha, eu não dou conta de estudar tudo. A filosofia tem 2.600 anos, eu não consigo. 2.620 anos, eu não consigo. Impossível. Então, então a humildade é importante. E aí ele fala dessa educação da vontade e dessa preguiça, né? Segundo ele, há duas coisas, assim, bem marcantes que, vamos dizer assim, atrapalha a vida intelectual, né? Primeiro é o sentimentalismo vago, né? O jovem é muito comum isso. O devaneio, né? Então, a imaginação. Tem um livro também extraordinário, que a gente conversava há pouco, né, Dani? Que é a maturidade. E ele fala exatamente sobre isso, né? Colocar os dois pés na realidade. Isso é importante. Porque a imaginação pode atrapalhar, tanto do ponto de vista positivo quanto do negativo. Quer dizer, eu tenho uma visão muito positiva de futuro o tempo todo, acontece que aquilo é irreal, né? Ou eu tenho uma visão extremamente negativa, de um medo infundado, que também vai me paralisar. Então eu tenho que ter equilíbrio, né? A segunda coisa que ele fala também importante, essa questão do, vamos dizer assim, do atrapalho, né? É a influência funesta dos colegas, né? A juventude, a maior parte, né? E a gente se enquadra um pouco nisso, nós somos jovens, né? E esse livro aqui é extraordinário, porque a gente pensa que vai encontrar simplesmente conceitos vinculados ao estudo, à vida intelectual, assim, pura e simplesmente, e ele vai, assim, dar uma reviravolta na nossa cabeça incrível, porque, veja, ele fala de uma realidade muito interessante, estados afetivos, certo? E aí, às vezes, a gente confunde estado afetivo com emocionalismo, que é exatamente o que ele condena, né? E o estado afetivo nada mais é do que materializar na mente, mais ou menos seria isso, né? O que poderia acontecer, como aconteceria o possível resultado do seu esforço contínuo. Então, a constância é muito importante, do ponto de vista assim, teórico, né? Então, o que ele trata? Que esse padrão, esse desenvolvimento psicológico auxilia no que ele chama de estado afetivo. Qual seria esse estado afetivo? Como eu falei, é pensar na coisa acontecendo.
no resultado do esforço acontecendo. Isso potencializa. E aí ele vai falar da fraqueza da ideia. A ideia é algo que dá e passa, né? Ele diz. Então, a ideia são inúmeras, em milésimos de segundo. Milésimos de segundo, né? Então, você tem muita ideia. Você é muito fértil, muito criativo. Mas se você não executar nada, você não produzir nada, você não gera estado afetivo. Então, um exemplo que ele dá é um jovem que, vamos dizer assim, idealiza o seu êxito, né? Então ele projeta aquele êxito e imagina como o pai e a mãe reagiria com orgulho. E aí ele aconselha, não, essa não é a melhor forma. A melhor forma é você resgatar uma cena que seu pai e sua mãe já teve orgulho de você e você meio que revivê-la para esse novo resultado. Então você cria um estado afetivo. Isso fortalece na sua consciência, na sua mente, o seu propósito. Então você não vai abandonar no meio do caminho. Ou você não vai mudar de ideia toda hora. Porque você sabe que aquilo pode se materializar em um orgulho para o pai e isso vai levar você a prosseguir, né? É mais ou menos isso. E o segundo ponto que a gente não pode deixar de tocar é a ação, o hábito, né? São Tomás de Aquino, ele coloca algo muito interessante, que eu nunca tinha, né, compreendido dessa forma, e depois, estudando aqui, eu cheguei a ler umas partes, né, porque a suma é imensa, é gigantesca, então a gente vai lendo aos poucos. Né? E o método é muito interessante, mas ao mesmo tempo é muito complexo a leitura, porque ele vai colocando opiniões divergentes, vai refutando, vai dando a solução e vai refutando cada uma. Então se torna uma leitura bem, né, densa. E ele fala de uma virtude da estudiosidade. Portanto, estudar é uma virtude. E a virtude, para São Tomás de Aquino, no Tratado das Virtudes em Geral, a primeira questão do Tratado das Virtudes em Geral, ele pergunta se a virtude é um hábito. E aí ele entende que é, né? E nesse sentido ele corrobora com a ideia de Aristóteles. Então a virtude é um hábito. É um equilíbrio entre o excesso e a falta. Então é um hábito. Eu me habituo e o hábito exige ação. Tem uma parte que eu gostaria de tocar, né? Que tá... Tu estás com o livro aí, né? Tô. Na página... No capítulo 3 da primeira parte. Na página 129. O papel da ação na educação da vontade. Esse capítulo ele é extraordinário. Porque ele vai falar exatamente que o estado afetivo, ou a meditação e a reflexão meditativa é o que vai levar ao estado afetivo. E ele deixa claro que a reflexão meditativa não é um mero emocionalismo. Inclusive, ele vai condenar mais na frente, novamente, na parte, vamos dizer assim, na execução, na parte prática da coisa, o emocionalismo, certo? Então, ele, um pouco antes, no capítulo 2, no caso, ele traz uma informação interessante, que ele fala da reflexão meditativa, né? Ele diz: não entendemos por essa expressão, nem é preciso dizer, o devaneio, principalmente o devaneio sentimental, que é, como veremos, um dos inimigos que devemos combater com energia na obra do domínio sobre nós mesmos. Certo? Aí é no capítulo anterior. Sim. Ou seja, ele não entende como um devaneio. É algo bem concreto, tem um sentido de ser, né? E ele coloca que a função dessa reflexão meditativa é produzir o estado afetivo. E o afetivo é exatamente o que eu expliquei ainda há pouco. É materializar aquilo, já é na consciência
já ter a clareza de como vai ser vamos dizer assim, o resultado. Por isso, é importante não só estudar, mas produzir. Porque, veja, a finalidade, o telos, é o que fortalece a educação da vontade, Tatiane, o nome do livro, certo? Do Jules Payot. Então, olha só, é um educador francês, certo? Então, veja, o que eu me perdi agora, o que eu estava falando? Sim, do estado afetivo. O estado afetivo é uma, né? O estado afetivo é uma concretização. Eu estava falando da finalidade do telos, né? Que para o homem, né, é a felicidade, a finalidade da vida humana e a finalidade do estudo, né? Para que, afinal, que eu estou estudando tanto? Eu tenho que ver um certo resultado, né? E não é assim um resultado vazio, um resultado fabricado, um resultado das pessoas veem que eu, olha como eu sou inteligente. Não, é um resultado mesmo meu. Poxa, olha, eu progredi. Eu estou num esforço de estudo que eu estava lendo 5 páginas e estou lendo 30. E aí eu tinha dificuldade de escrever, mas agora eu estou conseguindo escrever, estou conseguindo colocar minhas ideias no papel, já consigo, mesmo que eu não publique, sabe? Mas eu estou vendo o fruto daquilo, aquilo está tendo algum sentido. Não é algo que eu estou fazendo por fazer. Isso é muito importante. E o estado afetivo ajuda nisso, né? E a meditação, a reflexão meditativa é o processo para a gente chegar. Esse não é fruto de um devaneio ou de um sentimentalismo, como eu disse, de ideias vagas, né? E aí, antes de ir lá para a ação, na página, só voltando um pouquinho, que senão eu vou me esquecer, na página 98, ele fala uma coisa interessante. Lá no número 3, no artigo 3, ele diz assim: o trabalho de psicólogo é, portanto, claramente indicado por todos os estudos precedentes, ele em suas grandes linhas, certo? Então aqui ele estabelece 5 pontos, meio que um roteiro que é próprio do psicólogo, mas que ele sugere que nós façamos para educar a nossa vontade e para uma reflexão meditativa para que chegue à finalidade disso, que são os estados afetivos, que não tem nada a ver com sentimentalismo, mas tem a ver exatamente com visualizar essa finalidade pela qual eu estou fazendo aquilo, certo? Então, primeiro, quando o sentimento favorável surge na consciência, ou seja, quando o sentimento favorável de estudo surge, isso é com tudo. Na nossa vida cristã, a tentação vem e um sentimento de oração chega, né, o nosso anjo da guarda, sopra ali também ao mesmo tempo, e a gente fortalece aquele sopro divino e enfraquece o sopro do maligno, então a gente se mantém em estado de graça. Então é mais ou menos, a situação é parecida com relação ao estudo, porque há tentações contra o estudo, né? Então, quando um sentimento favorável surge na consciência, impedi-lo de evadir-se logo, fixar sobre ele a atenção, obrigá-lo a despertar as ideias e o sentimento que pode despertar, em outros termos, obrigá-lo a proliferar, a dar tudo o que ele oferece. Então, potencializar aquilo dentro de nós. O segundo ponto, quando o sentimento nos falta, quando recusa-se aparecer, examinar com que ideia ou com que grupo de ideias ele pode estar associado. Aí, nesse caso, a ideia é importante. Porque eu começar a pensar em coisas que pode ajudar a trazer esse sentimento favorável, aí, sim, pode ajudar. Mas essa ideia sozinha também, ela vai embora. Ela precisa evoluir para o estado afetivo. É isso que ele trabalha. Não é o desprezo completo da ideia também. Porque é fecundo. Quando eu tenho alguma ideia, eu estou caminhando na rua, já li, vou lá caminhar e tal, eu vou e anoto minhas ideias. Quando eu chego em casa, aquilo vai
eu vou refletir, eu vou visualizar aquilo, eu vou criar um estado afetivo. O que é que eu vou produzir com aquilo? Quais frutos? Vou dar orgulho, sabe? A gente precisa de Fala, Dani. ideias, a gente precisa das ideias, dos estados afetivos e das ações, né? É um Exatamente. conjunto para que a gente consiga. Exatamente. E aí o 3, quando um sentimento favorável a nosso trabalho irrompe na consciência, recusar-se à atenção, tratar de não pensar nele e fazê-lo quando um sentimento desfavorável e fazê-lo, de certa forma, morrer de inação. Ou seja, torná-lo inativo. A mesma coisa do ponto de vista espiritual. Felipe? Felipe? Quarto, quando o sentimento desfavorável tenha crescido e se imposto à atenção, sem que tenhamos conseguido impedi-lo, realizar um trabalho de crítica destrutiva sobre todas as ideias de que esse sentimento depende sobre o próprio objeto do sentimento. Isso é muito interessante. As ideias são importantes para fortalecer e trazer aquilo que o sentimento que potencializa, né? Potencializa o trabalho, mas atacar as ideias que fortalecem o sentimento que atrapalha o trabalho é tão importante quanto. E quem já foi, né, em uma terapia, um psicólogo, eu já fui inúmeras vezes, é exatamente isso que ele faz. Quando um grau de pessimismo está elevado, ou um grau de autossabotamento, um grau de, sabe, uma injustiça mesmo comigo mesmo. Quando eu exponho, assim, uma injustiça muito grande, que não é bem isso, ele vai mesmo contestar as ideias que fortalecem isso dentro de mim. Só que a gente tem que aprender a fazer isso por nós mesmos. Não porque eu não vou valorizar mais o psicólogo, não, eu ainda preciso e vou, né? Mas porque é uma vez por mês. E os outros 29 dias. Eu vou me deixar levar por tudo isso, né? E o quinto, lançar sobre as circunstâncias exteriores da vida um olhar penetrante, indo até os seus mínimos detalhes, de forma a utilizar a inteligência, todos os recursos e evitar todos os perigos. Então, ter um olho na realidade, né? E a terceira coisa é o hábito, para a gente comentar outras coisas pontuais do livro, assim. Então, aí sim, lá na página 129. A lei dominante da psicologia é a lei do hábito. Isso aqui é muito importante. Então, o papel do hábito, o papel e o tempo é muito importante na construção do hábito, né? E aí o autor diz, eu não posso ter momentos isolados de estudo. A virtude, o hábito, ele é construído dia após dia, ao longo do tempo. Né? Eu lembro, eu entrei, a minha caminhada cristã, de verdade, eu sempre fui católico, mas a minha caminhada cristã começou aos 15 anos na renovação católica. Eu vou completar 30, né? Então, são quase 15 anos. De quando eu entrei, para quando eu comecei, por exemplo, a fazer palestra, pregações e tudo, foram 2 anos, então, acho que com 17 eu comecei a pregar. De lá para cá, já se passaram, vamos lá, 13 anos. Final do dia, assim, fazer cálculo não é muito bom, mas 13 anos, certo? Então, ao longo de 13 anos, se eu tivesse tido a oportunidade de formar a minha primeira pregação e a minha última, você ia ver uma diferença extraordinária. Sim. Porque o tempo aperfeiçoa. Então ele vai falar sobre isso. O tempo, ele aperfeiçoa. O tempo é um grande... Ele é algo extraordinário.
tanto para o bem quanto para o mal na vida de estudo. Uhum. Por quê? Porque se você conseguir conquistar, porque o grande lance não é estudar um dia muito intensamente, de forma isolada, e passar não sei quantos dias sem estudar, né? A questão é estudar todo dia, mesmo que pouco. Né? Se você passar um dia sem estudar, é possível que você passe 2, passe 3, passe 4. Então, a questão é um pouquinho todo dia. Se a gente for ver um livro de 200 páginas, Felipe. Sim, um livro de 200 páginas. Se você lê 10 todo dia, você em 20 dias lê um livro de 200 páginas. Então, são coisas que a gente tem que ir adequando, né? E aí, para não se... Outras coisas também importantes sobre a educação da vontade. A gente pensa que educar a vontade, ter uma vida de estudo, como eu falei, ter uma vida de estudo é simplesmente estudar, 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 estudar. Não. A interrupção, ela é necessária. Tempos muito prolongados, interruptos, são muito hostis ao hábito. Por quê? Porque você perde a sua capacidade de organização, você perde a ordem. Uhum. Então, por exemplo, Dani, eu estava comentando contigo mais cedo, né? A gente partilhava um pouco. O meu horário de levantar, eu preciso de ordem, como sanguíneo, mais do que tudo, né? Então, o meu horário de acordar é às 4 da manhã. 4 da manhã, eu preciso levantar, sentar de frente para o meu altar, pegar meu terço, rezar o terço, a coroinha e a consagração de São Miguel. 5 horas da manhã, eu sento para estudar, até 7. 7 horas, eu levanto, passo o meu café, tomo um banho, passo o meu café, tomo meu café, e aí eu vou trabalhar nas minhas aulas. E aí depois, no final, a gente está com uma carga horária reduzida, aí eu vou ter um tempo de descanso, vou fazer almoço, vou arrumar alguma coisa da casa. Então, vamos supor que um dia meu horário de deitar é às 10 horas. No entanto, se houver alguma coisa e eu passar, eu não passo das 11. Esse assim, é um pacto que eu fiz comigo mesmo. Então, eu nunca vou passar das 11. Então, ontem eu estava relendo umas partes do livro, me preparando, né, para a live, e aí eu passei das 10 horas. Só que às 4 horas da manhã eu levantei para rezar meu texto. Por quê? Porque se eu deixo de fazer um dia, isso vai me prejudicar futuramente. Então, a ordenação, a ordem e a educação da vontade não serve só para o estudo. A gente começou falando do estudo porque é o pano de fundo do livro. Então, para a gente não sair disso, a gente, né? E eu vou ainda contar, eu vou ainda tocar em alguns pontos interessantes, né? Porque o Instituto, ele quer, né, incentivar a leitura, o trabalho intelectual, isso é muito bom. Então, a gente vai continuar tocando um pouco nos pontos do estudo. Mas a rotina é fundamental. E a educação da vontade é isso, né? É fazer o que precisa ser feito. A vontade, ela tem que ser conduzida pela inteligência, né? Sim. O nosso corpo é um jumento que sem rédea domina a alma. As nossas paixões são coisas assim avassaladoras, né? As paixões do ponto de vista negativo, né, são avassaladoras. Então, se eu não tiver ordem, se eu não disser, o padre Paulo Ricardo tem uma coisa extraordinária, ele sempre fala isso. Se eu não mostrar quem manda, aí o negócio desanda. Então, se eu precisava levantar às 4 horas, rezar, aí eu voltei, cochilei mais um pouco, aí às 6 horas, às 5 horas eu voltei, cochilei, 6 horas eu levantei de novo, aí eu vim estudar. Então, a gente precisa ordenar. E como eu falei, eu sou sanguíneo, eu sou muito disperso, indisciplinado e
pouco perseverante. Então eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que ter uma ordem. E ordenar a minha vontade é isso. Sim. A inteligência precisa dominar a vontade e não o contrário. Senão a gente fica... a gente se torna irracional e pior do que os animais. E o autor fala sobre isso. Que a gente é capaz de fazer coisas, né, que nem a natureza precisa. Né? Santo Agostinho, ele, é interessante que nas Confissões tem um certo momento que ele diz que já não sofre tanto com os males da sexualidade, com as tentações, né, da sexualidade, que houve um processo de cura, de purificação, que ele se livrou completamente do ponto de vista que em estado de vigília ele já tinha completamente controle do que acontecia. Depois, o segundo nível da purificação em relação à sexualidade foi vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Mas o estado de sono, né? O estado de sono, que aí as tentações vinham, os sonhos, enfim, e depois isso foi purificado. E aí, no final das contas, ele se deparou com a gula. E eu acho bonito que ele diz assim: Senhor, tu sabes que ainda não sou têmpero moderado em relação à gula. Boa noite, pessoal. Me digam aí se vocês estão ouvindo bem, se o áudio está bom, se a imagem está aparecendo bem. Olá! Olá, boa noite, Dani. Boa noite, tudo bem, Felipe? Salve Maria, pessoal. Hoje na nossa live, acho que é a nossa quarta live já, a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema muito importante também para esses tempos: educação na vontade em tempos de pandemia. O nosso convidado é o Felipe Maia, nosso querido amigo, formador, e a gente vai conversar um pouquinho. E para introduzir, né, foi um tema que a gente escolheu, porque todos sabemos, né, estamos vivendo um caos, esse tempo de pandemia que, gostando ou não, querendo ou não, e polêmicas à parte, não vamos entrar aqui no mérito, mas todos nós fomos chamados a uma mudança de vida, né? E nossas vidas já não são mais as mesmas, né? Nós fomos confrontados com a nossa própria vida, em certo sentido. Precisamos recuar um pouco. Minha imagem tá ruim? Tá dando para ver? Felipe? Tá um pouco turva. Tá um pouco turva? Ai, de novo. Tá rodando aí, mas vai dar certo. Vamos rezar. Mas tá me ouvindo, né? Sim. Então vamos antes começar com a Ave Maria? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Vai melhorar agora um pouquinho. Melhorou? Ou não? Sim, melhorou sim. Melhorou. Pronto. Bastante. Nossa Senhora da... Pessoal, então, boa noite de novo, né? Sejam bem-vindos. Salve Maria, uma alegria tê-los aqui conosco. Como eu estava falando, a nossa live de hoje será sobre um tema muito especial para esses tempos: educação da vontade em tempos de pandemia. E para introduzir um pouquinho esse assunto, eu queria chamar a gente para uma reflexão, porque nesses tempos nossas vidas mudaram, né? E a gente está sendo confrontado em certo sentido com a nossa própria vida. Nós temos percebido que há um caos muito grande lá fora, né? E de uma certa forma, eu falo aqui por mim, conversando com muitos amigos, a gente tem percebido isso. A gente vive uma vida muito agitada,
A sociedade moderna que a gente vive hoje faz com que a gente tenda a reduzir um pouco a nossa vida interior, a se dispersar muito fácil. E isso gera uma certa desordem, né? Uma desordem que nos impede de ter e manter uma vida intelectual, uma vida espiritual, uma vida de oração, né? E nesses tempos que a nossa vida mudou completamente, né? Nossas rotinas mudaram. A gente está, pelo menos eu e muitos, né, estão tendo uma dificuldade de estabelecer a rotina, uma dificuldade em lidar com tudo isso, porque muitas vezes a gente não se conhece, não conhece as nossas inclinações e a gente não tem uma vontade educada, né? A gente dispersa facilmente, por mais que a gente lute para ordenar todas as coisas em Cristo, por sermos católicos e buscarmos isso, mas não é fácil. E, nesse sentido, para nos ajudar, tem um livro muito especial, A Educação na Vontade, do professor Jules Payot, não sei pronunciar, que ele fala um pouco sobre isso. E aí eu passo a palavra para o Felipe, para ele nos explicar um pouquinho sobre o que trata esse livro, o que ele fala e como que a gente pode ajudar a disciplinar a nossa vontade, ordenar a nossa vontade. Felipe, contigo. Bom, então, a gente vai conversando aí, né? Primeiro, deixa eu me apresentar um pouco. Sou Felipe, me chamo Felipe Maia, sou membro da Fraternidade Missionária Maria Mãe de Deus, sou leigo consagrado, professor de filosofia e, bem, é isso, né? Sou esposo, pai, cristão católico. Tento manter uma vida de estudo, tento manter uma vida disciplinada e tenho percebido que esse tema cada vez se torna mais urgente. Por quê? Porque a modernidade ela simplesmente inverteu as coisas, né? Se coloca a vontade acima da inteligência, quando na verdade deveria ser o contrário. Porque a vontade, ela muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, ela é fraca. Então, Aristóteles ele já trazia uma informação interessante. O grego, veja, nós temos aí, por exemplo, na teologia fundamental, que a gente entende por conversão como a base de um fazer teológico. Mas para o grego, né, para a filosofia, a vida moral era como a conversão para o cristão. Então, o grego não admitia uma vida de estudo, uma vida intelectual, uma vida voltada ao pensar, sem que essa vida voltada ao pensar estivesse ligada a uma vida moral. Isso é uma herança grega. Nossa civilização ocidental ela está baseada na cultura, na educação grega, sim, na visão de formação grega, né, de algum modo. E isso a gente precisa entender que é exatamente o que a gente almeja com a educação da vontade. É ter uma vida moral, virtuosa, né, tanto quanto uma vida intelectual. A vida intelectual não está separada da virtude, né? São Tomás de Aquino ele tem um conceito muito interessante de verdade, né? A verdade é a adequação da inteligência à realidade. Então, eu preciso da realidade, eu não estou fora da realidade, né? E o surgimento da universidade moderna, ou da universidade, como se entende hoje, como se tem hoje, no século XIII, é quando há uma ruptura mais forte entre a vida virtuosa e a vida de estudo. Por quê? Porque nos monastérios se estudava, mas se limpava a casa, se dava comida à galinha e tratava as pessoas que batiam na porta do mosteiro. Então a senhorinha ia lá, eles usavam de caridade. Então a caridade, o trabalho e o estudo era o fundamento da vida monástica. E aí a universidade moderna isolou-se. Então cada um fecha-se no seu gabinete, estuda, lê, mas se torna algo, vamos dizer assim, infecundo na prática. Sim. Seria mais ou menos isso, né? E o que o autor, então, né, na educação da vontade, voltada à vida de estudo, ele vai trazer coisas importantes, né? Realidades importantes. Primeiro, ele vai falar sobre uma certa dispersão, né? Porque, veja, muitas vezes a gente acha que educar a vontade e ser produtivo
é fazer inúmeras coisas o tempo todo, né? E ele vai desmistificar isso. Chega um ponto do livro, eu acho muito interessante o exemplo que ele usa. Ele diz assim, olha, um jovem acordou bem disposto, leu inúmeras notícias, inúmeras manchetes de jornal, traduziu um artigo do inglês, leu trechos de alguns livros, escreveu algumas coisas, mas, ao meu ver, ele é preguiçoso. E aí, depois ele foi explicar que o fato, né, o porquê que ele era preguiçoso, porque ele não ordenou a vontade a um fim específico último que fizesse com que ele tivesse um esforço prolongado e, ou melhor, um esforço contínuo em direção ao mesmo propósito. Então, por exemplo, nós lemos 10 livros ao mesmo tempo e não terminamos nenhum, né? A gente lê 10 artigos de jornal, mas a gente não tem a capacidade de sintetizar aquilo e talvez ordenar aquilo a um fim específico, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa de duas virtudes fundamentais para o estudo e para a vida intelectual: a ordem e a humildade. Em que sentido? A ordem para ordenar aquilo que verdadeiramente cabe a nós e que faz parte do nosso espírito buscar. Porque, veja, a realidade tem uma corrente da filosofia que chama perspectivismo, que eles admitem que a verdade existe plenamente, mas ela não pode ser acessada pelo sujeito completamente. Para que isso acontecesse, ele teria que ter a visão de todos os pensadores da história da filosofia ou de todas as pessoas que vivessem no mundo e analisassem aquele fenômeno. Só que o que seria impossível. Então a verdade existe, ela é concreta, ela é real, ela não é meramente opiniões divergentes ou inúmeras opiniões, mas ela não pode ser completamente acessada, né? Então, a gente tem que ter humildade. A segunda é a humildade. Primeiro, a ordem para saber exatamente aquilo que nos compete, né? O que realmente é uma questão, eu vou usar a palavra existencial, né, mas não no contexto do existencialismo. Uma questão importante, essencial à nossa existência enquanto católico, enquanto professor de filosofia, né? Enquanto advogada, enfim, quais são as nossas questões? E ordenar o nosso estudo para as nossas questões. Sim. Com a humildade de saber que a gente não precisa dar opinião sobre tudo. Por exemplo, se quiserem minha opinião sobre política, a minha resposta é não sei, não tenho opinião sobre política. Atual, a política partidária, o que eu conheço um pouco é a política, a base de tudo, lá da filosofia, conheço um pouco, né? Mas até na filosofia não é um assunto que me interessa tanto. Então, assim, eu tenho que ter humildade de dizer, olha, eu me interesso por questões metafísicas, eu me interesso por uma filosofia, por uma teologia filosofante, por uma filosofia teológica. É isso que eu me interesso. Então, eu tenho que ordenar o meu estudo para isso, e eu tenho que ser justo, eu tenho que ser humilde o suficiente para dizer, olha, eu não dou conta de estudar tudo. A filosofia tem 2.600 anos, eu não consigo. 2.620 anos, eu não consigo. Impossível. Então, então a humildade é importante. E aí ele fala dessa educação da vontade e dessa preguiça, né? Segundo ele, há duas coisas, assim, bem marcantes que, vamos dizer assim, atrapalha a vida intelectual, né? Primeiro é o sentimentalismo vago, né? O jovem é muito comum isso. O devaneio, né? Então, a imaginação. Tem um livro também extraordinário, que a gente conversava há pouco, né, Dani? Que é a maturidade. E ele fala exatamente sobre isso, né? Colocar os dois pés na realidade. Isso é importante. Que a imaginação pode atrapalhar, tanto do ponto de vista positivo quanto do negativo. Quer dizer, eu tenho uma visão muito positiva de futuro o tempo todo, acontece que aquilo é irreal, né? Ou eu tenho uma visão extremamente negativa, de um medo infundado, que também vai me paralisar. Então eu tenho que ter equilíbrio, né? A segunda coisa que ele fala também importante, essa questão do, vamos dizer assim, do atrapalho, né?
é a influência funesta dos colegas, né? A juventude, a maior parte, né? E a gente se enquadra um pouco nisso, nós somos jovens, né? E esse livro aqui é extraordinário, porque a gente pensa que vai encontrar simplesmente conceitos vinculados ao estudo, à vida intelectual, assim, pura e simplesmente, e ele vai, assim, dar uma reviravolta na nossa cabeça incrível, porque, veja, ele fala de uma realidade muito interessante, estados afetivos, certo? E aí, às vezes, a gente confunde estado afetivo com emocionalismo, que é exatamente o que ele condena, né? E o estado afetivo nada mais é do que materializar na mente, mais ou menos seria isso, né? O que poderia acontecer, como aconteceria o possível resultado do seu esforço contínuo. Então, a constância é muito importante, do ponto de vista assim, teórico, né? Então, o que ele trata? Que esse padrão, esse desenvolvimento psicológico auxilia no que ele chama de estado afetivo. Qual seria esse estado afetivo? Como eu falei, é pensar na coisa acontecendo, no resultado do esforço acontecendo. Isso potencializa. E aí ele vai falar da fraqueza da ideia. A ideia é algo que dá e passa, né? Ele diz. Então, a ideia são inúmeras, em milésimos de segundo, né? Então, você tem muita ideia, você é muito fértil, muito criativo, mas se você não executar nada, você não produzir nada, você não gera estado afetivo. Então, um exemplo que ele dá, um jovem que, vamos dizer assim, idealiza o seu êxito, né? Então, ele projeta aquele êxito e imagina como o pai e a mãe reagiria com orgulho. E aí ele aconselha, não, essa não é a melhor forma. A melhor forma é você resgatar uma cena que seu pai e sua mãe já teve orgulho de você e você meio que revivê-la para esse novo resultado. Então você cria um estado afetivo. Isso fortalece na sua consciência, na sua mente, o seu propósito. Então você não vai abandonar no meio do caminho. Ou você não vai mudar de ideia toda hora, porque você sabe que aquilo pode se materializar em um orgulho para o pai, e isso vai levar você a prosseguir, né? Seria mais ou menos isso. E o segundo ponto que a gente não pode deixar de tocar é a ação, o hábito, né? São Tomás de Aquino, ele coloca algo muito interessante, que eu nunca tinha, né, compreendido dessa forma, e depois estudando aqui eu cheguei a ler umas partes, né, porque a suma é imensa, é gigantesca, então a gente vai lendo aos poucos. Né? E o método é muito interessante, mas ao mesmo tempo é muito complexo a leitura, porque ele vai colocando opiniões divergentes, vai refutando, vai dando a solução e vai refutando cada uma. Então se torna uma leitura bem, né, densa. E ele fala de uma virtude da estudiosidade. Portanto, estudar é uma virtude. E a virtude, para São Tomás de Aquino, no Tratado das Virtudes em Geral, a primeira questão do Tratado das Virtudes em Geral, ele pergunta se a virtude é um hábito. E aí ele entende que é, né? E nesse sentido ele corrobora com a ideia de Aristóteles. Então a virtude é um hábito. É um equilíbrio entre o excesso e a falta. Então é um hábito. Eu me habituo e o hábito exige ação. Tem uma parte que eu gostaria de tocar, né? Que tá... Tu estás com o livro aí, né? Tô. No capítulo 3 da primeira parte, na página 129. O papel da ação na educação da vontade. Esse capítulo ele é extraordinário, porque ele vai falar exatamente que o estado afetivo, ou a meditação e a reflexão meditativa é o que vai levar ao estado afetivo. E ele deixa claro que a reflexão meditativa não é
um mero emocionalismo. Inclusive, ele vai condenar mais na frente, novamente, na parte, vamos dizer assim, na execução, na parte prática da coisa, o emocionalismo, certo? Então, ele, um pouco antes, no capítulo 2, no caso, ele traz uma informação interessante, que ele fala da reflexão meditativa, né? Ele diz: não entendemos por essa expressão, nem é preciso dizer, o devaneio, principalmente o devaneio sentimental, que é, como veremos, um dos inimigos que devemos combater com energia na obra do domínio sobre nós mesmos. Certo? Aí é no capítulo anterior. Sim. Ou seja, ele não entende como um devaneio. É algo bem concreto, tem um sentido de ser, né? E ele coloca que a função dessa reflexão meditativa é produzir o estado afetivo. E o estado afetivo é exatamente o que eu expliquei ainda há pouco. É materializar aquilo, já é na consciência, já ter a clareza de como vai ser vamos dizer assim, o resultado. Por isso, é importante não só estudar, mas produzir. Porque, veja, a finalidade, o telos, é o que fortalece Educação da Vontade, Tatiane, o nome do livro, certo? Do Rulis Payot. Então, olha só, é um educador francês, certo? Então, veja, o que eu me perdi agora. O que eu estava falando? Sim, do estado afetivo. O estado afetivo é uma, né? O estado afetivo é uma concretização. Eu estava falando da finalidade do telos, né? Que para o homem, né, é a felicidade, a finalidade da vida humana e a finalidade do estudo, né? Para que, afinal, que eu estou estudando tanto? Eu tenho que ver um certo resultado, né? E não é assim um resultado vazio, um resultado fabricado, um resultado das pessoas veem que olha como eu sou inteligente. Não, é um resultado mesmo meu. Poxa, olha, eu progredi. Eu estou num esforço de estudo que eu estava lendo 5 páginas e estou lendo 30. E aí eu tinha dificuldade de escrever, mas agora eu estou conseguindo escrever. Estou conseguindo colocar minhas ideias no papel, já consigo, mesmo que eu não publique, sabe? Mas eu estou vendo o fruto daquilo, aquilo está tendo algum sentido. Não é algo que eu estou fazendo por fazer. Isso é muito importante. E o estado afetivo ajuda nisso, né? E a meditação, a reflexão meditativa é o processo para a gente chegar a esse... Não é fruto de um devaneio ou de um sentimentalismo, como eu disse, de ideias vagas, né? E aí, antes de ir lá para a ação, na página, só voltando um pouquinho, que senão eu vou me esquecer, na página 98, ele fala uma coisa interessante. Lá no número 3, no artigo 3, ele diz assim: o trabalho de psicólogo é, portanto, claramente indicado por todos os estudos precedentes. Ele em suas grandes linhas, certo? Então aqui ele estabelece 5 pontos, meio que um roteiro que é próprio do psicólogo, mas que ele sugere que nós façamos para educar a nossa vontade e para uma reflexão meditativa para que chegue à finalidade disso, que são os estados afetivos, que não tem nada a ver com sentimentalismo, mas tem a ver exatamente com visualizar essa finalidade pela qual eu estou fazendo aquilo, certo? Então, primeiro, quando o sentimento favorável surge na consciência, ou seja, quando o sentimento favorável à vida de estudo surge, isso é com tudo. Na nossa vida cristã, a tentação vem e um sentimento de oração chega, né, o nosso anjo da guarda, sopra ali também ao mesmo tempo, e a gente fortalece aquele sopro divino e enfraquece o sopro do maligno, então a gente se mantém em estado de graça. Então é mais ou menos
a situação é parecida com relação ao estudo, porque há tentações contra o estudo, né? Então, quando um sentimento favorável surge na consciência, impedi-lo de evadir-se logo, fixar sobre ele a atenção, obrigá-lo a despertar as ideias e o sentimento que pode despertar, em outros termos, obrigá-lo a proliferar, a dar tudo o que ele oferece. Então, potencializar aquilo dentro de nós. O segundo ponto, quando o sentimento nos falta, quando recusa-se aparecer, examinar com que ideia ou com que grupo de ideias ele pode estar associado. Aí, nesse caso, a ideia é importante. Porque eu começar a pensar em coisas que pode ajudar a trazer esse sentimento favorável, aí sim, pode ajudar. Mas essa ideia sozinha também, ela vai embora. Ela precisa evoluir para o estado afetivo. É isso que ele trabalha. Não é o desprezo completo da ideia também. Porque é fecundo. Quando eu tenho alguma ideia, eu estou caminhando na rua, já li, vou lá caminhar e tal, eu vou e anoto minhas ideias. Quando eu chego em casa, aquilo vai, eu vou refletir, eu vou visualizar aquilo, eu vou criar um estado afetivo. O que é que eu vou produzir com aquilo? Quais frutos? Vou dar orgulho, sabe? A gente precisa de ideias, a gente precisa das ideias, dos estados afetivos e das ações, né? É um conjunto para que a gente consiga. Exatamente. E aí o 3, quando um sentimento favorável a nosso trabalho irrompe na consciência, recusar-se à atenção, tratar de não pensar nele e fazê-lo quando um sentimento desfavorável e fazê-lo, de certa forma, morrer de inação. Ou seja, torná-lo inativo. A mesma coisa do ponto de vista espiritual. Felipe? Quarto, quando o sentimento desfavorável tenha crescido e se imposto à atenção, sem que tenhamos conseguido impedi-lo, realizar um trabalho de crítica destrutiva sobre todas as ideias de que esse sentimento depende e sobre o próprio objeto do sentimento. Isso é muito interessante. As ideias são importantes para fortalecer e trazer aquilo que é o sentimento que potencializa, né? Potencializa o trabalho, mas atacar as ideias que fortalecem o sentimento que atrapalha o trabalho é tão importante quanto. E quem já foi, né, em uma terapia, um psicólogo, eu já fui inúmeras vezes, é exatamente isso que ele faz. Quando um grau de pessimismo está elevado, ou um grau de autossabotamento, um grau de, sabe, uma injustiça mesmo comigo mesmo. Quando eu exponho assim, uma injustiça muito grande, que não é bem isso, ele vai mesmo contestando as ideias que fortalecem isso dentro de mim. Só que a gente tem que aprender a fazer isso por nós mesmos. Não porque eu não vou valorizar mais o psicólogo, não, eu ainda preciso e vou, né? Mas porque é uma vez por mês. E os outros 29 dias. Eu vou me deixar levar por tudo isso, né? E o quinto, lançar sobre as circunstâncias exteriores da vida um olhar penetrante, indo até os seus mínimos detalhes, de forma a utilizar a inteligência, todos os recursos e evitar todos os perigos. Então, ter um olho na realidade, né? E a terceira coisa é o hábito, para a gente comentar outras coisas pontuais do livro, assim. Então, aí sim, lá na página 129. A lei dominante da psicologia é a lei do hábito. Isso aqui é muito importante. Então, o papel do hábito, o papel e o tempo é muito importante na construção do hábito, né? E aí o autor diz, eu não posso ter momentos isolados de estudo. A virtude, o hábito,
ele é construído dia após dia, ao longo do tempo. Né? Eu lembro, eu entrei, a minha caminhada cristã de verdade, eu sempre fui católico, mas a minha caminhada cristã começou aos 15 anos na Renovação Carismática Católica. Eu vou completar 30, né? Então, são quase 15 anos. De quando eu entrei para quando eu comecei, por exemplo, a fazer palestra, pregações e tudo, foram 2 anos. Então, acho que com 17 eu comecei a pregar. De lá para cá, já se passaram, vamos lá, 13 anos. Final do dia, assim, fazer cálculo não é muito bom, mas 13 anos, certo? Então, ao longo de 13 anos, se eu tivesse tido a oportunidade de filmar a minha primeira pregação e a minha última, você ia ver uma diferença extraordinária. Sim. Porque o tempo aperfeiçoa. Então, ele vai falar sobre isso. O tempo, ele aperfeiçoa. O tempo é um grande... Ele é algo extraordinário, tanto para o bem quanto para o mal na vida de estudo. Uhum. Por quê? Porque se você conseguir conquistar, porque o grande lance não é estudar um dia muito intensamente, de forma isolada, e passar não sei quantos dias sem estudar, né? A questão é estudar todo dia, mesmo que pouco. Se você passar um dia sem estudar, é possível que você passe 2, passe 3, passe 4. Então, a questão é um pouquinho todo dia. Se a gente for ver um livro de 200 páginas, Felipe. Sim, um livro de 200 páginas. Se você lê 10 todo dia, você em 20 dias lê um livro de 200 páginas. Então, são coisas que a gente tem que ir adequando, né? E aí, para não se... Outras coisas também importantes sobre a educação da vontade. A gente pensa que educar a vontade, ter uma vida de estudo, como eu falei, ter uma vida de estudo é simplesmente estudar, 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 estudar. Não. A interrupção, ela é necessária. Tempos muito prolongados, interruptos, são muito hostis ao hábito. Por quê? Porque você perde a sua capacidade de organização, você perde a ordem. Uhum. Então, por exemplo, Dani, eu estava comentando contigo mais cedo, né? A gente partilhava um pouco. O meu horário de levantar, eu preciso de ordem, como sanguíneo, mais do que tudo, né? Então, o meu horário de acordar é às 4 da manhã. 4 da manhã, eu preciso levantar, sentar de frente para o meu altar, pegar meu terço, rezar o terço, a coroinha e a consagração de São Miguel. 5 horas da manhã, eu sento para estudar, até 7. 7 horas, eu levanto, passo o meu café, tomo um banho, passo o meu café, tomo meu café, e aí eu vou trabalhar nas minhas aulas. E aí depois, no final, a gente está com uma carga horária reduzida, aí eu vou ter um tempo de descanso, vou fazer almoço, vou arrumar alguma coisa da casa. Então, vamos supor que um dia meu horário de deitar é às 10 horas. No entanto, se houver alguma coisa e eu passar, eu não passo das 11. Esse é um pacto que eu fiz comigo mesmo. Então, eu nunca vou passar das 11. Então, ontem eu estava relendo umas partes do livro, me preparando, né, para a live, e aí eu passei das 10 horas. Só que às 4 horas da manhã eu levantei para rezar meu texto. Por quê? Porque se eu deixo de fazer um dia, isso vai me prejudicar futuramente. Então, a ordenação, a ordem e a educação da vontade não serve só para o estudo. Então, a gente começou falando do estudo porque é o pano de fundo do livro. Então, para a gente não sair disso, a gente, né? E eu vou ainda contar, eu vou ainda tocar em alguns pontos interessantes, né? Porque o Instituto, ele quer, né, incentivar a leitura, o trabalho intelectual, isso é muito bom.
Então a gente vai continuar tocando um pouco nos pontos do estudo. Mas a rotina é fundamental. E a educação da vontade é isso, né? É fazer o que precisa ser feito. A vontade, ela tem que ser conduzida pela inteligência, né? Sim. O nosso corpo é um jumento que sem rédea domina a alma. As nossas paixões são coisas assim avassaladoras, né? As paixões do ponto de vista negativo, né? São avassaladoras. Então, se eu não tiver ordem, se eu não disser, o padre Paulo Ricardo tem uma coisa extraordinária, ele sempre fala isso. Se eu não mostrar quem manda, aí o negócio desanda. Então, se eu precisava levantar às 4 horas, rezar, aí eu voltei, cochilei mais um pouco, aí às 6 horas, às 5 horas eu voltei, cochilei, 6 horas eu levantei de novo, aí eu vim estudar. Então, a gente precisa ordenar. E como eu falei, eu sou sanguíneo, eu sou muito disperso, indisciplinado e pouco perseverante. Então, eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que ter uma ordem. E ordenar a minha vontade é isso. Sim. A inteligência precisa dominar a vontade, e não o contrário. Senão a gente fica... a gente se torna irracional, e pior do que os animais. E o autor fala sobre isso. Que a gente é capaz de fazer coisas, né, que nem a natureza precisa. Né? Santo Agostinho, ele, é interessante que nas Confissões tem um certo momento que ele diz que já não sofre tanto com os males da sexualidade, com as tentações, né, da sexualidade, que houve um processo de cura, de purificação, que ele se livrou completamente do ponto de vista que em estado de vigília ele já tinha completamente controle do que acontecia. Depois, o segundo nível da purificação em relação à sexualidade foi vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Mas o estado de sono, né? O estado de sono, que aí as tentações vinham, os sonhos, enfim, e depois isso foi purificado. E aí, no final das contas, ele se deparou com a gula. E eu acho bonito porque ele diz assim: Senhor, tu sabes que ainda não sou têmpero moderado em relação à gula. Dai-me a tua graça. Que bonito, né? E aí é interessante porque São Tomás de Aquino, ele vai falar que a gula tem relação, que o vício da gula tem relação com o vício das paixões sexuais. Então, tudo isso, a vontade está relacionada, né? Sim. E o autor, na Educação da Vontade, o foco dele é o estudo. Mas a gente não pode só se fechar no estudo, porque tem outras realidades. E se a nossa vocação não for intelectual? Você que está nos assistindo já se perguntou isso? Porque São José Maria Escrivá, ele vai dizer que se para ti o estudo é uma forma de servir a Deus, então 1 hora de estudo é 1 hora de oração. 1 hora de oração. E se não for? E aí entra a humildade. Aqui vai servir educar a vontade. Vai servir livrar-se do pecado mortal. Vai servir ordenar o trabalho, ordenar a tua vida de esposo, de esposa, de namorado, de namorada. Vai servir ordenar a vida de pai. Porque eu tenho consciência que eu não sou um robô. E eu tenho consciência que eu preciso de ordem. Então eu tenho consciência que alguns meses, quando a criança nascer, eu vou acordar inúmeras vezes à noite. E se eu não conseguir acordar às 4 horas, o que é que eu vou fazer? Vou me jogar do apartamento? Não. Mas, ao mesmo tempo, o normal é a rotina e a disciplina. A exceção é o acordar de madrugada para ver a criança. Isso tem que estar muito claro. A vontade precisa estar ordenada. Porque senão, a todo instante, eu vou pensar que tem
um, vamos dizer assim, um imprevisto quando na verdade não existe. Então esse equilíbrio é muito importante, né? Sim. Bom, voltando um pouco a... Só complementar um negocinho. É que ele É fala... mal de professor falar muito. Ele fala, eu sou melancólica, então pra mim não tem problema ficar ouvindo. Mas ele fala um negócio interessante, que a gente é muito mais estrangeiro de nós mesmos do que a gente imagina. Nós, de fato, somos estrangeiros, nosso lugar não é aqui, é no céu, né? Mas a gente tende a achar que a gente é o senhor das nossas vidas e que a gente tem um controle sobre nós. Mas, na verdade, muitas vezes, quando a gente acha que a gente está sendo conduzido pela inteligência, a gente está sendo conduzido pelas vontades e muitas vezes pelas más vontades, pelas más inclinações. Então, daí a importância da gente se conhecer também para saber. O autoconhecimento é muito importante para que a gente consiga alcançar a ordem, que é uma virtude, no final das contas, né? Que a gente alcança pelo hábito. Então, eu preciso me conhecer, conhecer as minhas más inclinações, conhecer as minhas boas vontades também, o que eu tendo a fazer de bom, os meus bons sentimentos, aquilo que eu consiga, de uma certa forma, aproveitar para, somado às minhas ideias, fortalecer a minha vontade e ir ordenando as coisas. Reconhecer, claro, com humildade que Deus que é o Senhor das nossas vidas, né? E que, na verdade, a gente, enquanto católicos, iluminados pela graça, né, a gente consegue alcançar essa virtude, porque nós, por nós mesmos, a gente não consegue, né? A gente só faz coisas ruins. Mas Deus nos dará graça, Deus nos dará graça. Então, isso que tu falaste de Santo Agostinho é bonito, porque ele sabia que ele ainda não tinha um controle, mas ele foi e pediu a Deus que desse a graça. Então, se a gente não tem ainda o controle, se a gente ainda não consegue ter uma ordem, e eu acho que por mais que a gente já tenha conseguido alcançar, eu falo isso por mim, na minha experiência, por mais que a gente já tenha conseguido alcançar uma certa ordem na nossa rotina... Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? O Felipe travou aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Respondem aí nos comentários se tiver. Felipe, eu acho que saiu aqui, a internet dele deu problema. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu acho que ele saiu mesmo daqui, não tá aparecendo. Não tô conseguindo. Pronto. Solicitou. Vê se vai agora. Aguardando ele voltar. Esses tempos a internet tá assim... Muita gente usando ao mesmo tempo. Mas aí eu até me perdi agora. Sim, tu tava falando do melhoramento, né, de si mesmo. Do autoconhecimento. Sim, então então é muito importante que a gente consiga, se a gente já conseguiu ordenar a nossa vida em alguns pontos, em alguns aspectos, mas, por exemplo, quando teve essa questão da quarentena, eu percebi que eu não estava tão ordenada assim. Essas circunstâncias que aconteceram me fizeram perceber que a vida agitada lá fora estava agitando aqui dentro também. Então, eu precisei parar, silenciar e tentar me estabelecer alguma rotina no começo de novo. Recomeçar, reprogramar, reordenar as coisas. E pedindo auxílio da graça para que isso acontecesse. Então, não que sejamos melhores por sermos católicos, enfim. Mas a gente tem esse grande aliado, né? Que é a graça. E que a gente pode e deve pedir para que a gente consiga ordenar. Porque as coisas que ele fala, e eu recomendo muito que quem puder... adquirir esse livro, ele fala voltado para uma vida intelectual e a gente quis trazer esse tema também, porque um dos tripés daqui do Instituto é a busca, né, por uma vida de estudos, até porque ainda que nem todos sejam propriamente chamados a ter uma vida intelectual propriamente, mas todos, como católicos, temos a obrigação de conhecer, de buscar conhecer a nossa igreja, a nossa fé, né, para dar as razões dela.
Mas também serve, educar a nossa vontade serve não só para a gente conseguir ter e manter uma vida de estudos, mas também uma vida de oração e sacramental, de busca dos sacramentos contínuos, que é também um outro tripé do Instituto, e uma vida apologética de defesa da fé, que também é um outro tripé do Instituto. Enfim, para todas as partes da nossa vida, essa ordem é fundamental, para que a gente consiga, de fato, progredir, né? Sim. E é interessante porque aí, voltando um pouco, né? Tem um padre que eu gosto muito, chama Padre Ayrton Freire. Ele tem uma frase que é muito interessante, faz parte, tá diretamente relacionada àquilo que eu tocava há pouco, né? Avançar sem parar é se perder, né? Ele diz, isso em tudo na vida. É necessário algumas pausas, né? E aí, voltando à vida de estudo, é necessário repouso. E o autor fala sobre isso, né? O repouso, por excelência, é o sono, porque ele é restaurador. E por mais que a pessoa não esteja cansada, mas é necessário, que restaura, né, vamos dizer assim, as sinapses, o processo da memória se dá no sono, é muito importante. E o segundo repouso que ele trata, que é muito interessante, é o repouso de atividades como um passeio no parque, como um jogo de futebol, como um jogo de bilhar, mas sempre coisas que te levem a sair da posição do estudo, né? E é interessante porque ele fala sobre a higiene. E aí a gente acha, de repente, que ele vai mandar fazer a barba, né? Arrumar os cabelos, a mulher, né? Passar um perfume, enfim, tomar banho. Mas essa higiene que ele fala está relacionada à saúde, né? E aí tem uma coisa que ele diz que é extraordinária, porque às vezes quando a gente quer ter uma vida intelectual, a gente pensa, nossa, eu vou estudar, 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 comprar inúmeros livros e lê-los, e lê-los, e lê-los, mas não vou cuidar da minha alimentação, não vou cuidar da minha respiração, não vou fazer uma atividade física, né? Ele fala também da ponderação, da temperança, da moderação na atividade física. Ele diz que esforços físicos excessivos atrapalha o processo de estudo, mas é necessária atividade física, né? Por quê? Porque a nossa posição, ele diz, o sangue fica espesso, né? Veja, a gente passar 2, 3 horas sentados, com a cabeça inclinada lendo, escrevendo, né? E toda essa pressão muscular, articular e tudo, um dia inteiro, né? Então ele coloca, é necessário um alongamento, é necessário uma caminhada, respirar um ar puro. Inclusive, as ideias se encaixam, o processo de conhecimento se dá nesses momentos. Porque a gente vai ler, tem muita informação, mas a gente não consegue falar uma linha do que leu. O que adiantou? Então, o repouso é tão importante quanto o estudo, né? E ele vai falar sobre isso. Tem inúmeras coisas, só que como é impossível, né, tratar tudo, então a gente vai tratar, né, já estou quase encerrando, a gente vai tratar as partes mais importantes, voltando um pouco para a vida de estudo, né? E aí ele fala da higiene, ele fala da saúde, da alimentação, ter cuidado com a quantidade, com o que comer. Ele fala sobre, inclusive, eu nunca pensei que eu fosse ler isso num livro como esse, que é para a vida intelectual, enfim. Assim como o Sertilanges, né? Ele também dá os mesmos conselhos parecidos, né? Sim. E, inclusive, o Rulis Paiô, ele fala da quantidade de calorias que um adulto deve consumir, incrível, mas, né, eu não sei se eu acho a página agora, mas depois, né, compre um livro, vale muito a pena. Compre o livro, vale muito a pena. É a parte que ele fala da higiene, da higiene. Só ver se eu consigo. Reflexão meditativa, ação.
A ação que é o que produz o hábito, e há uma virtude no estudo, né? São Tomás de Aquino fala sobre a estudiosidade. A higiene corporal, considerada do ponto de vista da educação da vontade no estudante, na página 147. Então, aqui ele trata de tudo isso. Na página 150, a gente encontra essa preciosidade. Ele diz que o ser humano, um adulto, ele precisa de 2.800 calorias até 3.400. Aí ele vai falar que uma parte deve ser de proteína, outra parte de... Enfim, ele vai dividindo aqui. Gordura, outra parte... Então ele vai dividindo aqui o que a pessoa precisa. Então, veja, a gente vai ler um livro de vida intelectual e nunca vai imaginar que ele vai dar informações nutricionais do que fazer. E que, de fato, ele fala do café, o excesso de café atrapalha. Então, coisas assim que são inimagináveis que a gente pensa, nossa, eu tenho que ler, tenho que ler, tenho que ler, tenho que ler, tenho que ler. No máximo, se você ler sem parar, sem refletir, sem andar, sem fazer uma atividade física, sem meditar, sem escrever, sem contextualizar aquilo com a realidade. Veja o conceito de São Tomás de Aquino. Adequar o intelecto à realidade. O que a modernidade fez? A modernidade fez o seguinte, a verdade não existe. Por que a verdade não existe? Porque eu tenho minha opinião sobre a verdade. Uhum. E a pessoa nem sequer olha o que está acontecendo em volta. Olha a realidade. Simplesmente porque leu um livro, ou de uma corrente filosófica, ou de uma corrente histórica, ou de uma corrente psicológica, leu unicamente uma visão da realidade, tomou aquilo como verdade, não analisou os fatos que aconteceram no contexto do livro e o que aconteceu no seu contexto, não tem uma criticidade e vai dizer que cada um tem a sua verdade e pronto. E não é assim que acontece, né? Então, a realidade fala, os dados falam, os fatos falam, e a gente precisa estar ligado a isso, atento a isso. Então, o livro é um livro assim mesmo extraordinário, né? Eu aconselho muito, assim como eu aconselho Maturidade, né? E alguns outros. Deixa eu ver aqui. A vida intelectual. Sim, a vida intelectual, a educação do caráter, né? Tem muitos, né? Didascálico e assim por diante. Eu acho que a vida intelectual não está aqui, Dani. Ah, tá. Tá aqui. Certo? Então, ó, tá aí. Tradição é a mesma do meu irmão. Meu irmão comprou esses dias essa daí. Eu tenho essa daqui já faz tempo. Muito boa também. Então, assim, é isso. A educação da vontade serve para tudo, né? A gente tem que controlar a nossa imaginação, as nossas ideias. E um ponto importante é a responsabilidade. É a realidade. É pisar, sabe, no chão. A natureza, o ar puro, que ele tanto aconselha, é para te, vamos dizer assim, para te ter uma vida de estudo encarnada. Uhum. A gente corre o risco de ter uma espiritualidade desencarnada também. Nós que somos católicos, buscando uma vida intelectual para chegar à verdade, isso é muito profundo, é muito bonito, é desejável, mas a gente precisa ter esse cuidado. A nossa fé não pode ser desencarnada, né? Então a gente tem que estar na realidade. E isso a vida moral, a vida civil traz com a filosofia e a conversão traz com a teologia. Então a gente precisa de conversão. São Tomás de Aquino era uma mente, um intelecto brilhante, sim, mas ele era santo, antes de ser brilhante. E ele parou de escrever porque teve uma experiência mística com Deus, que ele percebeu que nada do que ele escrevesse poderia chegar a Deus. Ou seja, nada que ele
entendesse com a razão, ia ser capaz de dizer algo sobre Deus. Sim. E ele largou de escrever. Aí o Frei, que acompanhava os estudos, era o rato de biblioteca dele, pegou textos isolados e reuniu no último volume da súmula, que não foi terminada, que é o suplemento, que são textos dele, sobre os assuntos que ele ainda ia escrever, mas que foram textos isolados, ele reuniu. Então, assim, ele teve uma experiência mística, que fez ele entender que nada do que ele soubesse era suficiente para abarcar a verdade e para conhecer Deus. Então, a gente tem que ter essa humildade, a gente tem que perceber que tudo isso que a gente falou hoje, e que é importante, o estudo é importante, a educação da vontade é importante, a rotina é importante, né? Ter um espaçamento, e ele sempre aconselha, né? As primeiras horas do dia ao estudo. Por quê? Porque é a hora que tu está com a cabeça mais fria, mais tranquilo. À noite, no máximo, uma atividade prática de anotar, de tomar nota do que tu marcou no livro, coisas mais concretas, mas pouco, vamos dizer assim, pouco reflexivas. Exatamente, não tem tanto peso. Raciocínio. Então é equilibrar isso, né? E a rotina, as outras coisas são tão importantes quanto. Então, se eu não conseguir estudar por algum motivo, por falta de concentração, e o próximo horário é varrer a casa, eu vou varrer a casa. Porque isso vai me ajudar a ordenar. Porque no dia seguinte, na hora de estudo, eu vou estudar. E na hora de varrer a casa, eu vou varrer a casa. Porque senão eu vou me perder. E sempre eu vou encontrar uma desculpa, uma brecha, e tudo. E assim, uma coisa que ele fala no livro também, que eu não posso deixar de falar, de hipótese nenhuma, é que uma atividade concluída, ela favorece a conclusão das demais. E anima o espírito a continuar. Isso é extraordinário. Então, por exemplo, se eu Felipe? Travou de novo. Pessoal, tá travada para vocês? Vocês estão me ouvindo? Me digam aí nos comentários. Travou, né, pessoal? Pessoal, tá faltando pouquíssimos segundos. Pouquíssimos segundos para terminar. Eu vou encerrar essa e só pra gente concluir o assunto, a gente vai para uma nova, tá bom? Tá faltando menos de um minuto. Então eu vou encerrar e aí eu espero vocês lá, tá bom? Fiquem aí. O que aconteceu no seu contexto não tem uma criticidade e vai dizer que cada um tem a sua verdade, pronto. E não é assim que acontece, né? Então, a realidade fala, os dados falam, os fatos falam, e a gente precisa estar ligado a isso, atento a isso. Então, o livro é um livro assim mesmo extraordinário, né? Eu aconselho muito, assim como eu aconselho Maturidade, né? E alguns outros. Deixa eu ver aqui. A vida intelectual. Sim, a vida intelectual, a educação do caráter, né? Tem muitos, né? Didascálico e assim por diante. Eu acho que a vida intelectual não está aqui, daí. Ah, tá. Tá aqui. Certo? Então, ó, tá aí. Tradição é a mesma do meu irmão. Meu irmão comprou esses dias essa daí. Eu tenho essa daqui já faz tempo. Muito boa também. Então, assim, é isso. A educação da vontade serve para tudo, né? A gente tem que controlar a nossa imaginação, as nossas ideias. E um ponto importante é a responsabilidade. É a realidade. É pisar, sabe, no chão. A natureza, o ar puro, que ele tanto aconselha, é para te, vamos dizer assim, para te ter uma vida de estudo encarnada. A gente corre o risco
de ter uma espiritualidade desencarnada também. Nós que somos católicos, buscando uma vida intelectual para chegar à verdade, isso é muito profundo, é muito bonito, é desejável, mas a gente precisa ter esse cuidado. A nossa fé não pode ser desencarnada, né? Então a gente tem que estar na realidade. E isso a vida moral, a vida civil traz com a filosofia e a conversão traz com a teologia. Então a gente precisa de conversão. São Tomás de Aquino era uma mente, um intelecto brilhante, sim, mas ele era santo, antes de ser brilhante. E ele parou de escrever porque teve uma experiência mística com Deus, que ele percebeu que nada do que ele escrevesse poderia chegar a Deus. Ou seja, nada que ele entendesse com a razão ia ser capaz de dizer algo sobre Deus. Sim. E ele largou de escrever. Aí o Frei, que acompanhava os estudos, era o rato de biblioteca dele, pegou textos isolados e reuniu no último volume da súmula, que não foi terminada, que é o suplemento, que são textos dele sobre os assuntos que ele ainda ia escrever, mas que foram textos isolados, ele reuniu. Então, assim, ele teve uma experiência mística que fez ele entender que nada do que ele soubesse era suficiente para abarcar a verdade e para conhecer Deus. Então a gente tem que ter essa humildade, a gente tem que perceber que tudo isso que a gente falou hoje, e que é importante, o estudo é importante, a educação da vontade é importante, a rotina é importante, né? Ter um espaçamento, e ele sempre aconselha, né? As primeiras horas do dia ao estudo. Por quê? Porque é a hora que tu está com a cabeça mais fria, mais tranquilo. À noite, no máximo, uma atividade prática de anotar, de tomar nota do que tu marcou no livro, coisas mais concretas, mas pouco, vamos dizer assim, pouco reflexivas. Tanto... Exatamente, não tem tanto peso. Raciocínio. Então é equilibrar isso, né? E a rotina, as outras coisas são tão importantes quanto. Então, se eu não conseguir estudar por algum motivo, por falta de concentração, e o próximo horário é varrer a casa, eu vou varrer a casa. Porque isso vai me ajudar a ordenar. Porque no dia seguinte, na hora de estudo, eu vou estudar. E na hora de varrer a casa, eu vou varrer a casa. Porque senão eu vou me perder. E sempre eu vou encontrar uma desculpa, uma brecha, e tudo. E assim, uma coisa que ele fala no livro também, que eu não posso deixar de falar, de hipótese nenhuma, é que uma atividade concluída, ela favorece a conclusão das demais. E anima o espírito a continuar. Isso é extraordinário. Então, por exemplo, se eu Felipe? Travou de novo. Pessoal, tá trabalho para vocês? Vocês estão me ouvindo? Digam aí nos comentários. Travou, né, pessoal? Pessoal, tá faltando pouquíssimos segundos. Pouquíssimos segundos para terminar. Eu vou encerrar essa e só pra gente concluir o assunto, a gente vai para uma nova, tá bom? Tá faltando menos de 1 minuto. Então eu vou encerrar e aí eu espero vocês lá, tá bom? Fiquem aí.